Meus amigos, para que os fatos históricos aconteçam, quase sempre é necessário que haja uma prévia consciência dos agentes sobre os fatos dos tempos. Uma exceção talvez tenha sido a eleição do presidente Donald Trump, porque a esquerda estava tão convencida da própria vitória e os meios de comunicação a ela subordinados tão acríticos que não se deu o grito de alerta antecipadamente. A esquerda e seus formadores de opinião ficaram na condição de descobrir os fatos só depois deles acontecidos. E assim com toda a gente. Eu não me surpreendi porque eu achei que era preciso haver uma enantiodromia, vou usar a palavra tão cara ao Jung. Era preciso dar um basta na trajetória que o Partido Democrata estava traçando nos Estados Unidos e a esquerda no mundo todo. E o fenômeno não é só restrito aos Estados Unidos, mas é mundial. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, vamos logo ver o que vai acontecer na Alemanha, que é muito importante para o mundo, mas também no Brasil. Hoje, tem um artigo no Estadão, que eu vou colocar o link aqui e vou comentá-lo, do José Roberto Toledo, comentando uma pesquisa do Ibope mostrando o conservadorismo dos brasileiros. Não precisava de pesquisa nenhuma para saber que o brasileiro é conservador. E não precisava de Ibope nenhum para saber que os ventos agora vão soprar na direção do conservadorismo. Nas 2 ou 3 últimas eleições nós já tivemos esse sinal. E o maior sinal que a gente tem de que os conservadores estão infelizes com os candidatos propostos é o alto grau de abstenção e de votos nulos, que chega a ser vexaminoso, né? As pessoas não se sentem representadas por esses candidatos da agenda esquerdista. O fato novo é que um formador de opinião muito poderoso como o Ibope atentou para esse fato, fez pesquisa sobre isso e divulgou. A pesquisa tem um problema metodológico grave. Eu vou tentar comentar com vocês aqui. Mas não importa, é um indicador. Por mais distorcida que tenha sido a pesquisa, ela leva a conclusões óbvias. Não há como esconder as conclusões. Mas o surpreendente é que um órgão como o Ibope, que sempre foi apoiador dos partidos da transformação, dos partidos revolucionários, se curvou ao real, né? E provavelmente a gente não vai ter uma surpresa equivalente ao que teve nos Estados Unidos com Donald Trump. Nós certamente vamos ver o fenômeno do conservadorismo manifesto em um nome que faça apelo a essa gente, a maioria. Mas, com certeza, os escritores e sociólogos de Atalaia já sabem o que vai acontecer. Muito bem, o que é que nos diz o Zé Roberto Toledo? Que o Ibope fez uma pesquisa que foi em 2010 e repetiu agora, propondo 5 questões. E aqui que está o viés da pesquisa. São 5 questões pertinentes, mas elas não são suficientes para que a gente faça um grau de medida maior. Eu teria proposto pelo menos mais 3 questões. Vamos a elas aqui. Primeiro, a legalização do aborto. Todo conservador, que em geral se identifica com a doutrina cristã, é contra o aborto. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, não dá para tornar equivalentes o que a igreja chama de matrimônio, né? Que é um sacramento. O casamento das pessoas do mesmo sexo é uma macaquice. Não há casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há a macaquice do sacramento. Em si, esse negócio é um desvalor, não tem valor. O terceiro é a pena de morte. A pena de morte eu até tiraria, porque a pena de morte é uma coisa um pouco forçada. Não acho que seja um elemento da agenda conservadora. Eu conheço muita gente de esquerda que é favorável à pena de morte também. E conheço muita gente que é conservadora e que não é favorável. Eu, por exemplo, não sou favorável à pena de morte.
E por uma razão muito simples. Porque o Estado já tem poder demais. Se tiver poder de matar na galega assim, e a gente sabe que ele erra demais da conta, a gente vê muitos dos casos aí, por isso que eu sou contra. Eu acho que o Estado não pode ter, em nenhuma hipótese, nem na hipótese de guerrilheiro, mesmo na hipótese de um serial killer, ter esse poder. Melhor restringir o poder do Estado. A quarta pergunta é prisão perpétua. Eu sou favorável à prisão perpétua. Nesses casos perdidos, serial killer, terrorista e alguma coisa que o valha, acho que a pena de prisão perpétua é adequada. E o quinto é a redução da maioridade penal, que qualquer pessoa sensata hoje é favorável, não precisa ser de direita ou conservador. Com essas 5 perguntas tiveram uma fotografia. Eu vou já entrar no resto do artigo para a gente olhar. Mas quais as questões eu acho que seriam pertinentes para dar uma visão do conservadorismo? Primeiro é a pergunta sobre o porte de armas. Eu diria que, se fizer a pergunta, nós vamos ter o resultado do plebiscito. Os brasileiros são favoráveis ao porte de armas. Só quem tem porte de arma no Brasil ou é polícia ou é bandido. População trabalhadora, honesta, que cuida da sua família, que gostaria de ter os meios para defender sua esposa, seus filhos, a si próprio, o seu patrimônio. Não tem. E vive penalizado pelo viés esquerdista das procuradorias, do Ministério Público. Mesmo quando acontece um infortúnio, o Ministério Público vem em cima como se você fosse a pessoa que se defende, mesmo com a arma ilegal, fosse um criminoso que não é. Então essa pergunta faltou para medir o grau de conservadorismo. Eu acho que os conservadores são favoráveis ao porte de arma. Quem não é favorável ao porte de arma é a esquerda, porque a esquerda acha que se os particulares tiverem arma, dificulta a revolução. É um ponto de programa que vem desde o Lenin, desde Fidel Castro. Os caras sempre pensam mais longe. Quem é favorável ao porte civil de arma é contra a revolução, naturalmente. A segunda pergunta que eu adicionaria é se é favorável à monarquia ou não. Tem muita gente que é monarquista. Eu próprio tenho simpatia pela Casa Imperial. E muita gente confunde a monarquia com uma coisa retrógrada, medieval, e é uma mentira deslavada. Basta ver a democracia que funciona vigorosamente na Inglaterra e tem uma monarquia que é um primor. Eu estou vendo aquela série lá, The Crown, sobre a Rainha Elizabeth, que coisa mais maravilhosa. Que nós tivéssemos aqui aquilo lá, nós estaríamos muito melhores, né? Mas estamos sendo governados por uma súcia, né, de malfeitores. Eu vejo a figura do herdeiro da Casa Imperial, eu vi até a mensagem de Natal dele agora, que coisa bela. Esse homem daria um excelente governante. E um terceiro ponto que eu faria era a respeito de Deus e do cristianismo, como sendo o elemento para marcar a feitura das leis, né? Se a ética cristã deveria estar expressa no marco legal. Essas 3 perguntas, eu acho que nós poderíamos ter um quadro muito melhor, né? É por isso que algumas das conclusões aqui a gente tem que olhar, né? Mas o que é que vai nos dizer o Zé Roberto Toledo? Ele vai nos dizer que nada menos que 54% da população brasileira alcançou um índice igual ou superior a 0,7. Isso significa dizer que em sua esmagadora maioria, falando em mais da metade da população, 54%, é francamente conservadora. Outros 41%, segundo ele, com índice 0,4 e 0,6. Ou seja, se somar esse range aí, dá praticamente a totalidade da população. Então, na faixa do conservadorismo médio. Só 5% está abaixo. Só 5% é francamente favorável às teses esquerdistas. Olha, veja só que coisa interessante. Desde a abertura política, desde a Nova República, a gente vem sendo governado por gente francamente socialista, em todos os níveis de governo. No governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. E, no entanto, a população não pactua
compactua com essas ideias socialistas. A população gostaria de ter o governante alinhado com ele. E por que é que não tem? Essa é a grande pergunta. Por dois motivos, a meu ver. Primeiro, porque não foi proposto nenhum nome com esse perfil. E quando foi proposto, esse homem foi satanizado de uma maneira infernal pelas esquerdas, de tal forma que ele ficou inviável. Em geral, ficou relegado a candidatos amigos, como o Enéas, né? E alguns equivalentes a ele. E nunca tiveram expressão eleitoral maior, exatamente por causa dessa satanização, dessa caricaturização que fizeram dessas pessoas. Nós tivemos também um outro motivo, que é a associação entre o governo militar e o pensamento conservador, ensinado de uma maneira espúria, mentirosa, nas universidades, nas escolas de nível médio, até nos níveis fundamentais, o que é uma grande mentira. Então, você que fez aí a tal revolução gramsciana, a revolução por dentro, né? Que basicamente envolveu todos os formadores de opinião ativos no Brasil, até o evento da internet. Enquanto a internet não apareceu, a gente mentirosa da esquerda dominava a formação das ideias políticas e das ideias eleitorais da população brasileira. Houve um estupro político. Um povo naturalmente conservador foi obrigado a engolir, sem ter consciência disso, sem saber porquê, uma malta de governantes esquerdistas, basicamente em cima de uma propaganda fraudada em todos os níveis, tanto no nível da imprensa, como no nível da imprensa de TV, que é muito importante no Brasil na segunda metade do século XX, e nas escolas. Então a coisa foi um massacre. Houve um descolamento entre a alma coletiva, o pensamento coletivo e a representação. Então o Brasil hoje, mais do que nunca, se encontra numa crise de representação profunda, gravíssima. Usurpadores eleitos por plataformas meteóricas têm sido nossos governantes. E esse acerto de conta terá que ser feito, e provavelmente será feito em 2018. Eu não sei como vai ser nem com quem. Nós também não sabíamos nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos como ia ser. E foi feito. Aqui será mais fácil porque temos um exemplo, nós temos um paradigma internacional. O benchmark, né? Então, essa pesquisa do Ibope tem que, inclusive, ser lida dentro desse contexto. A esquerda se preparando para o embate aí, porque, seja com A, com B ou com C, ela não vai mais disputar a eleição apenas dentro dos seus quadros, no seu marco ideológico. Nomes novos vão surgir. A gente está vendo aí o Caiado, está vendo aí o Jair Bolsonaro, e são dois nomes que são viáveis, e outros poderão surgir. Então a estrutura partidária vai implodir com essa eleição de 2018, exatamente porque a classe política, essa classe que é o Centrão, que é o PMDB, parte do PSDB, essa gente quer estar com o poder. Na hora que se perceber que o candidato conservador é o candidato ganhador, as adesões serão imediatas. O Centrão vai se transpor em peso para ele. Não é difícil de imaginar isso que vai acontecer. Então, aquele que pegar a rédea do processo histórico, se ficar em sintonia com o eleitorado e realmente rezar pela cartilha do conservadorismo, provavelmente vai se sagrar presidente da República em 2018. Pois bem, eu vou colocar o link para vocês aqui, para que vocês observem que as coisas estão se movendo, né? E isso é uma coisa boa, porque o grau de legitimidade do governante eleito de acordo com a ideologia predominante do eleitorado é uma coisa desejável. Essas questões elas são insatisfatórias porque permitiu que o Zé Roberto fizesse a seguinte conclusão: o medo da violência, portanto, é o principal drive do conservadorismo no Brasil. Mentira, não é verdade isso. Não é o medo da violência. É o medo do comunismo, é o medo de se criminalizar a ética cristã, é o medo de se fazer o Brasil francamente pagão.
Tem outros medos muito mais sérios. Essa conclusão espúria que ele chegou se deu exatamente por causa das 5 perguntinhas que não permitem variações. Se tivesse colocado mais 3 ou 4 perguntas relevantes, essas, por exemplo, que eu sugeri, nós teríamos conclusões muito mais ricas, muito mais abrangentes. E essa coisa aí de reduzir o conservadorismo ao medo da violência, isso é uma bobagem. Essa é uma conclusão imprópria. É uma conclusão extraída dos dados, porque a pesquisa é viesada por isso aí. Mas já é alguma coisa. Então, minha gente, outra coisa, que o segmento menos conservador, naturalmente, é o segmento universitário. Por quê? Porque quanto mais anos se passa nas escolas, e sobretudo nas escolas de nível superior, maior o massacre ideológico, maior a lavagem cerebral, maior a mentira que se passa. Por exemplo, toda a literatura que se lê, no direito, na sociologia, na economia, é tudo baboseira comum que está lá. É muito difícil tirar um texto que não seja. Sabe, o máximo que se permite nas escolas por aí é ler Max Weber, que é um fanático de um positivista. Pois é, então a gente tem que olhar que certamente o Brasil vai marchar de encontro com a sua própria expressão ideológica, que lhe é natural. O Zé Roberto fez um serviço a divulgar essas coisas. E o Ibope, apesar do seu compromisso com a transformação, vai ter que se curvar aos fatos, né? Então, os institutos de pesquisa, mais os marqueteiros da política, eles são o elemento mais, vamos dizer assim, endiabrado em prol da plataforma esquerdista. Mas mesmo essa gente vai ter surpresas. Veja que os grandes fazedores de eleição, quem são? São aqueles marqueteiros que enganaram a população. Esse que foi o marqueteiro do Lula, aquele que andou recebendo dinheiro no exterior, o marqueteiro de Dilma e mesmo o marqueteiro do Fernando Henrique Cardoso. E o verdadeiro marqueteiro, que fosse uma pessoa intelectualmente honesta, teria feito o quê? Teria feito um marketing em cima da alma conservadora do brasileiro, buscando o voto legítimo. Mas eles fizeram exatamente o contrário. A arte dessa gente, que eles vendeu milhões, foi mentir para o eleitorado e fazer o seu candidato vitorioso. Essa magia acabou. Não vai ter por quê? Porque a implosão que a internet fez no sistema de informação no Brasil e no mundo foi brutal. E não há como reverter esse processo. Eu estou aqui falando isso. Muita gente está aí falando coisas diferentes do que a grande mídia fala. E chega a muita gente e tem um efeito multiplicador que ninguém sabe até onde vai o poder dessa multiplicação da boa informação dentro dos meios de comunicação não controlados pelos corifeus da esquerda. Então, minha gente, gostei desse artigo. Eu acho que tem que difundir, discutir. Eu acho que tem que mostrar suas limitações, mas tem que louvar a iniciativa. 2018 está chegando e vamos ter muitas surpresas. Vamos aguardar os acontecimentos. Trump não é filho único de mãe solteira.